Olá, meu nome é Leonardo, eu sou bibliotecário e trabalho na UMF Professor Darcy Ribeiro. E hoje eu vim contar para vocês uma história, na verdade uma adaptação que eu fiz do conto Pedro e o Lobo. E a história é o seguinte, né? Pedro estudava numa escola do Fundamental 1. E aí, o que acontece? Nessa escola, toda vez na hora do recreio, eles saíam, as crianças saíam e iam para um parquinho que tinha no fundo da escola. Pedro ia para o brinquedo mais alto que tinha, para um escorregador, e ficava lá, olhando os alunos correndo, brincando, se divertindo, naquele pátio onde tinha os brinquedos. E aí, quando ele ficava entediado, ele descia o escorregador, desesperado, afobado, gritando: "Um lobo! Um lobo! Eu vi um lobo, gente! Eu vi um lobo!" Todo mundo danava a correr. Todo mundo corria. Corria professora, pedagoga, coordenadora, todo mundo corria. E aí, quando eles estavam para entrar no prédio da escola, Pedro danava a rir, dizendo: "Eu enganei vocês." E aí, no outro dia, quando tinha o recreio, era a mesma coisa. Ele subia em cima do escorregador e ficava olhando todo mundo brincar. E quando ele estava entediado, ele descia o escorregador gritando: "Um lobo, um lobo, um lobo! Corre, gente, um lobo, um lobo!" Todo mundo danava a correr. E era a mesma coisa. Quando todo mundo entrando desesperado dentro do prédio da escola, ele danava a rir dizendo: "Eu enganei vocês." E ele fez isso uma terceira, quarta vez. Até que um dia tinha um circo próximo da cidade. E aí um lobo fugiu. Um lobo fugiu e foi parar na escola. O lobo estava fuçando na lixeira da escola. Pedro estava na hora do recreio, em cima do escorregador, e avistou o lobo. Ele saiu gritando para todo mundo: "Um lobo, um lobo!" Mas ninguém quis acreditar no Pedro. Ninguém saiu de lá. Moral da história: quando as coordenadoras e pedagogas viram o lobo, colocaram todo mundo para dentro. Todo mundo gritando e assustado. E Pedro foi o menino que mais ficou assustado. Ele chegou a sujar as próprias calças. Bem, moral da história: a gente tem que ter responsabilidade com o que propaga. A gente não deve ficar dizendo mentiras, né? Porque as mentiras podem ter um impacto grande e podem, inclusive, afetar até a vida de outras pessoas. É assim que acontece quando a gente fala de fake news. É importante a gente ter a consciência de não ficar disseminando notícias falsas. Por exemplo, um jornal de grande circulação. Imagina que esse jornal ele tem a responsabilidade de sempre lançar notícias que tenham relevância. Mas as pessoas são guiadas por discursos de entender que todas essas notícias são tendenciosas, que os títulos são sensacionalistas e tendenciosos. E aí, quando vem algum acontecimento e que é relevante as pessoas serem informadas de forma coerente e verdadeira, as pessoas passam a não acreditar nessa notícia, porque acham que o jornal está sendo tendencioso, que está assustando as pessoas, quando na verdade não, existe um problema. Então é importante que nós tenhamos consciência de não disseminar essas notícias e se perguntar: será que essa notícia é relevante? Será que seria viável eu compartilhar essa notícia? Então pensa bem, pensa um pouquinho antes de sair compartilhando qualquer notícia. Notícias falsas causam um transtorno imenso para a nossa sociedade. E no momento que a gente está vivendo, a pandemia, notícias falsas podem acabar incutindo nas nossas próprias vidas. Então, o que importa é que nós tenhamos responsabilidade. Então, cuide de quem você ama. Não saia de casa.
E se precisar sair, use máscara. E lembre-se, não compartilhem notícias falsas. Procurem as fontes. Procurem saber se essa notícia é verdadeira. E é isso aí. Cuidem de quem vocês amam.